O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 22, ação de investigação judicial eleitoral que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro e o seu vice nas eleições de 2022, que é o Walter Braga Neto, inelegíveis por 8 anos. Caso se torne inelegível, aliados aí do ex-presidente Bolsonaro apontam que a estratégia vai ser... Meu Deus, tem alguém morrendo ali fora do estúdio. Vou voltar aqui com o raciocínio. Vamos retomar o raciocínio. Lembram disso? Caso ele se torne inelegível, eles têm uma estratégia. A estratégia é manter o ex-presidente Bolsonaro na disputa. Então ele vai evitar indicar ou apoiar ou citar ou falar de um sucessor. Os políticos que estão alinhados ao Bolsonaro acreditam fortemente na condenação por abuso de poder político, o que teria acontecido em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o Bolsonaro fez aí acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí é que tá, aqui é que pega a coisa. 5 dos 7 ministros que vão julgar a ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível foram nomeados pelo atual presidente Lula. Entre os magistrados escolhidos para julgar o Bolsonaro estão Carmen Lúcia, que foi nomeada por Lula em 2006, Benedito Gonçalves, nomeado por Lula em 2008, Raul Araújo Filho, nomeado por Lula em 2010, André Ramos, nomeado por Lula em 2023, Floriano de Azevedo, nomeado por Lula em 2023, Alexandre de Moraes, que foi aí nomeado por Michel Temer, e Nunes Marques, que foi nomeado pelo próprio Bolsonaro em 2020. Kim Rafael, qual estratégia você também acha que aqui é inegibilidade na certa, a direita não quer colocar um sucessor? Por que essa estratégia, Kim? Pois é, a estratégia porque pode mudar, já que é um tribunal rotativo, né? A cada 2 anos sempre vai mudar os ministros que estão lá. E vai mudar a presidência, né? Como a gente vê como é que foi o papel do Alexandre de Moraes na última eleição. Mudando isso, obviamente que muda o entendimento. Assim aconteceu com o Lula, por exemplo, né? Quando colocaram ele inelegível, depois retornaram de forma elegível, justamente para voltar aí à tona, mudando os ministros. Eu acho que realmente é precoce você ficar dizendo, apoiando, porque depois vai ter que cumprir, né? Já que é um candidato que tem muito mais honestidade para falar do que qualquer outra coisa. Já que, né, tem muita perseguição também nesse quesito, nesse ambiente. Como você colocou, 5 foram indicados pelo Lula. É óbvio que vai existir parcialidade. Eu vou ficar muito surpreso se um dos 5 votarem pela não inelegibilidade. Isso sim, que daí vão ter que ver o que aconteceu com esse povo aí. Mas óbvio que o cenário é voltado contra ao Bolsonaro. Você tá botando 5, mas no teu comentário anterior você falou que o Nunes Marques era centrão fisiológico. Sim, existe a possibilidade de ser 6, então? Pode ser. E o Alexandre de Moraes vai votar? Ele não vota, eu acho, né? Ele vota, ele é Ele não é presidente do TSE? Não é mais presidente do TSE. Já passou? Já terminou? O Alexandre presidente ainda? É, né? Mas então... Não passou, parece, não. Isso, então, mas não passou. Não, você tem toda a razão. Mas enfim, se votar, ok, né? Mas a gente sabe que é mais um contra. Eu tenho certeza que é. Mas eu tô então dizendo... aqui não teria ninguém a favor. Possivelmente, mas aí que tá. Como eu disse que é o tribunal rotativo, isso vai ter outros ministros vão vir a ocupar esses cargos e obviamente que pode vir à tona qualquer outro tipo de recurso para poder livrar a cara do Bolsonaro. Isso acontece com todo mundo, gente. Não é o Bolsonaro a primeira vez que vai acontecer. Rigon. O próprio Bolsonaro admitiu nesse final de semana, não sei se acompanharam o noticiário, ele admitiu que não vai se dar bem no TSE. Por quê? Porque se precisa de prova. Nesse caso, a prova foi transmitida, ele usou, desculpa, a TV Brasil para poder fazer a transmissão dessa reunião em que ele tentou jogar mais um pouquinho, né, da dúvida para o golpe que fracassou, felizmente. O podcast do Lula pode. 2 ou 3 Só vezes. Ele que não pode então falar. Prova o que não falta, ele falou, não fui eu que falei, foi ele, na reunião do PL, do partido dele. Então é só esperar a caneta... Porque tendo prova, eu acho correto, ainda mais um caso da Justiça Eleitoral, que normalmente é rápido. Nesse caso, está até demorando. Fernando Tupan, eu quero te ouvir. 5 dos 6 ministros que vão votar
pela inegibilidade ou não de Bolsonaro foram indicados por Lula. Os outros são, no caso, o Alexandre de Moraes e Nunes Marques. O que você acha? A direita tem que se posicionar já indicando alguém ou não? Essa estratégia está certa? Mantém o Bolsonaro no cenário. Paulo Caetano, o que vai acontecer daqui para frente a gente sabe. A tendência é a cassação, porque a esquerda está unida para tentar acabar a direita e limpar para a eleição de 2026. E ainda é muito cedo para saber o que vai acontecer até lá. Mas pelo que a gente tem aqui nesses primeiros 6 meses de governo Lula, nós estamos vendo que não é muito aquilo que a gente quer, absolutamente nada até o momento vem funcionando, é só conversa, balela, melhorou isso, melhorou aquilo, os indicadores econômicos estão melhorando, mas estão melhorando porque foram medidas do passado que estão refletindo agora. E a gente vê que daqui para frente nós vamos ter dias piores. Se você trazer o amigo do Lula ali da Argentina, a inflação lá só chegou a 110%. Então, nós vamos ter momentos difíceis. Mas o que será que vai acontecer? O dólar vai abaixar, vai subir? Qual é o caminho para o Brasil? O caminho para o Brasil, se for a aproximação com a China, nós vamos ter muita dor de cabeça no futuro. Luiz Neto, quero ouvir de você. Primeiro, tua opinião sobre o julgamento. Você acha que vai dar condenação nesse caso? E se a estratégia da direita está correta em manter o Bolsonaro no cenário? Acredito o seguinte, né, Paulo? Primeiro, a questão do julgamento, nós temos que aguardar, né? A gente sabe, a gente não gostaria que fosse dessa forma, mas, infelizmente, hoje, muitas decisões políticas são tomadas em vez de decisões pautadas no que é correto, na lei, né? No Poder Judiciário fazer o seu papel de forma unilateral. E a gente analisa isso através do desenrolar dos últimos acontecimentos, as decisões, até a cassação de Deltan Dallagnol, que sim, né, foi feita por uma suposição. Agora, sobre o Bolsonaro, algumas coisas não se apagam. Eu entendo a ojeriza de algumas pessoas aqui, como as pessoas colocam ele como inimigo, né, aqui nessa bancada, só que não se pode negar que ele é uma liderança, ele representa uma parcela da população, e quem defende a democracia tem que entender que as lideranças que representam nichos, elas têm que sim ser respeitadas. Tem que sim entender que uma parte da população concorda com ele, e não digo só uma parte, ele teve boa parte. 49% dos votos dos brasileiros. Então é uma grande liderança que não vai se apagar. Inclusive, acho que toda vez que o nome dele vem à tona, inclusive com essa questão do julgamento da inegibilidade, se traz mais atenção ao nome de Bolsonaro. Mas em relação ao sucessor, eu vejo uma coisa interessante, Paulo. Não é interessante para nenhum lado político, é até uma estratégia, trazer o nome agora. Além de ser muito cedo, muito precoce, e essa figura poder fazer situações que não estejam de acordo com o pensamento do seu grupo político e acabar não sendo o candidato, você dá pauta para aqueles que não têm convergência com os pensamentos na qual esse grupo político defende, bater nessa figura. Então, se fala no nome de Tarcísio, fala no nome de Romeu Zema, fala no nome de Ratinho Júnior, fala no nome de vários políticos. Então é muito cedo, né? O que a gente precisa aguardar é o desenrolar dos acontecimentos e como vai ficar essa popularidade até as eleições. Pamela, quero te ouvir sobre esse cenário. Paulo Caetano, se não me falha a memória, semana retrasada a gente comentou aqui sobre hackers que invadiram o sistema da Caixa Econômica, desviaram dinheiro de prefeituras. Na semana passada, a mesma coisa, invadiram o sistema bancário, desviaram dinheiro também de um hospital, né? Então, eu fico me perguntando, imagina a segurança, né, que existe no sistema financeiro, já que cada ataque hacker sai do bolso, né? E é engraçado que nessa realidade que a gente vive virtual, ninguém possa questionar urnas eletrônicas, o sistema que existe, enfim. Esse caso do Bolsonaro a gente já comentou aqui, que antes, né, dele fazer essa reunião com os embaixadores, foi feita também uma reunião pelos ministros,
né, que estão julgando ele hoje no mesmo sentido, defendendo o posicionamento deles sobre esse sistema. Então, quando o outro faz uma reunião para colocar os seus pontos, os seus questionamentos, não pode, e ele é perseguido. Essa perseguição que a gente está vendo política, ela é real, ela está acontecendo, não é só com ele. Claro que para cima dele é muito mais feroz, a gente sabe disso, né? Mas tá aí, tá Deltan caçado, a gente está vendo vários movimentos para caçar outros parlamentares nos mesmos moldes. Acredito que o Bolsonaro vai ficar inelegível sim, porque, como quem falou, se fugir disso aí que é estranho, né, no cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E eu só tenho a lamentar, porque como já falei, sei lá, exaustivamente aqui no programa, outras ditaduras foram assim também, começaram a tomar o poder pelo judiciário, né? Se a polícia te prende e aquela prisão é ilegal, você vai ao judiciário pedir para revisar aquela prisão. Agora, se quem manda te prender é o próprio judiciário pela sua vontade ou seus interesses políticos, você vai recorrer a quem? Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo no país e o Bolsonaro já sabe disso. Agora, só para fechar meu comentário, não colocar um nome como sucessor hoje, penso que é uma estratégia muito inteligente. Porque adiantar esse nome para que esses perseguidores, essas pessoas autoritárias, passem a perseguir essa pessoa também, que é óbvio que eles vão fazer, é melhor poupar e deixar mais para a última hora o quanto possível, porque infelizmente é o que a gente está vivendo hoje.